Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Boa noite a vocês aí de casa. Hoje, uma entrevista, eu sempre digo, né, diferenciado, extraordinária, sempre coloco esses adjetivos. Mas hoje, eu quero dizer para vocês o seguinte, que eu nunca entrevistei, acho que nós aqui, né, Marcos? Não, nunca. Né, Márcio? Jamais. Nunca, eu tenho um pouquinho de TV, 30 anos só, né? Eu nunca, que eu me recordo nesses 30 anos, eu não estou com mal de Alzheimer não, viu, pessoal? Mas que eu me recordo, eu nunca entrevistei um tenor. Tenor, isso que vocês estão ouvindo, um tenor. Ainda mais consagrado pela mídia no Brasil, pela mídia cearense, como o melhor tenor do estado do Ceará. Além disso, também ele exerce a profissão de advogado. Ele é advogado e é tenor. Então nós estamos recebendo nesta noite, aí na casa de vocês, Dr. Franklin Dantas. É isso, Marcos? Franklin Dantas, grande amigo, um dos baluartes da cultura aqui no estado do Ceará, né? Uma pessoa entusiasta, luta pela cultura, luta pela melhoria do nível do canto, professor de canto. Então, assim, uma entrevista realmente que vai render. Não é isso, Márcio? Isso, importante, já que nós estamos aí durante o mês de dezembro, né? É um mês que em Fortaleza, região metropolitana, é um mês de muito espetáculo, muita arte, muita cultura. Então, nada melhor do que trazer um monstro sagrado como esse na arte do Ceará, aqui é o nosso programa, Marcelo. Com certeza absoluta. E nós vamos começar com ele agora. Dr. Franklin Dantas, boa noite. Muito obrigado por estar aqui conosco aqui neste palco, vamos dizer assim, né? E eu queria que o doutor explicasse um pouco para os nossos telespectadores de casa o que significa ser um tenor, porque muita gente não sabe. Isso. Né? Um tenor, porque... Importante. Sou cantor caipira, sou cantor de rock, sou cantor de pop, sou de rap, sou tenor. O que é um tenor? Bom, é uma alegria, eu agradeço demais o convite, nosso amigo Dr. Marcos, que já conheço e acompanha nosso trabalho já há alguns anos, colega advogado, e um prazer enorme estar aqui nessa sua casa maravilhosa e com o seu público, podendo falar de arte, podendo falar de vida e do que nós... no que nós exercemos com muito amor, com muito carinho, aqui no Ceará, em Fortaleza, dentro de uma missão de acessibilidade, de formação de plateia e de mostrar que a cultura ela não é algo do outro mundo, não. Tenor, o que é tenor? Vamos lá, o que é tenor? Tenor é um tipo de voz... muito diferenciado. Tudo é trabalho. A natureza ajuda um pouquinho, de vez em quando, tal, mas a gente exige todo um trabalho, tal. O que é o tenor? O tenor é a voz masculina, com todas as características de voz masculina, mais aguda. Não tem tenor mas feminino, então? Não tem. No mundo não existe? Não. Na classificação das vozes femininas, a classificação italiana, tradicional, e também em todas as escolas de canto mais tradicionais, a voz feminina, a aguda é soprano, a média é mezzo-soprano, a grave é contralto. E das masculinas, tenor a mais aguda, barítono a voz média e baixo a voz mais grave. Então eu sou a voz mais aguda masculina. Quem são os maiores tenores do mundo hoje? Olha, todo mundo lembra dos três, né? Porque foram realmente um fenômeno midiático e de popularização da música lírica dentro de um evento como Copa do Mundo, né? Que realmente
levou a conhecer e descobrir e despertar curiosidade sobre esse gênero para um público que realmente não tinha acesso. Mas eles hoje, Pavarotti já faleceu, Plácido Domingo, a idade vai chegando, Carreiras igualmente, então o mundo passa, mas hoje em dia temos grandes cantores, inclusive no Brasil, Atalayan, Jonas Kaufmann na Alemanha, temos Gregory Kunde, americano, existem grandes cantores, Juan Diego Flores, do Peru, também, Peruano. Ramon Vargas, mexicano. Mas são vozes inesquecíveis, né? São verdade. vozes Qual é o maior maravilhosas. tenor brasileiro hoje? Olha, Considerado, né? Porque todos são. Considerado. olha, é interessante, porque, Será o Dr. Franklin? olha, a gente aqui trabalha com muita humildade dentro de uma missão para fazer o que é necessário aqui dentro do nosso ambiente, né, cearense. Eu trabalho muito tentando fazer com que conheçam os compositores de música de câmara brasileiro, Alberto Nepomuceno, Villa-Lobos, Cláudio Santoro, temos músicas maravilhosas e também música popular, porque quando se fala em tenor, normalmente se associa imediatamente à música erudita e à ópera. Exatamente. Eu, particularmente, sempre associei à ópera. Sim, Estilo, te partido. Sonavi, parará. Isso não é isso? É certo. Mas Show! mas isso, por exemplo, é o que eles chamam crossover, que é a fronteira entre o erudito e o popular, que é a praia do Bocelli, do André Bocelli, e da Sarah Brightman, que se dedicaram muito a Sarah Brightman fez muito musical, né? E Bocelli teve formação lírica com Franco Corelli, o grande tenor que era parceiro de Maria Callas. Ele foi aluno do Franco Corelli, mas devido, inclusive, à questão de deficiência física, as limitações, teve realmente que fazer muito pouca ópera no palco, porque é um gênero teatral, né? Então, as limitações realmente trouxeram aí problemas para o exercício regular. Mas, por outro lado, todo mundo o conhece e é uma figura popular, música crossover, né? A fronteira entre o erudito e o popular para o mundo inteiro. Gravou música latina, áreas de ópera, cantou muito Elvis Presley, que é uma delícia. Que é uma delícia. E que mostra, olha... Você canta Elvis Presley? Canta. Sim. Showzaço. O Franklin tem um show do Elvis, tem um show de músicas de tangos De tangos. e boleros, né? Bolero. A rumba. Eu já fiz uma festa com ele, eu fiz uma festa no Ideal Clube, Foi maravilhoso. da minha revista, da Leis e Letras. E eu levei o Franklin, porque a gente também é amigo e colega advogado, né? E eu levei o Franklin. Rapaz, por isso que eu lembrei dele, porque ontem eu fui ver um vídeo dessa festa que já faz, acho que uns 3 anos ou mais. Pois é. Aí Leis e lá Letras. no Ideal, o Franklin cantando, o motivo, o tema da festa era uma noite em Buenos Aires. Festa muito bonita e tal, e eu contratei um casal de bailarinos para dançar tango e tal, e o Franklin era o cantor. Aí na hora lá, depois que todo mundo cantou e já estava todo mundo muito bem, aí todo mundo relaxado, aí eu peguei o microfone assim, aí tinha um violino e um piano, eu digo, me acompanha aí. Você toca também, Márcio? Canto e toco violão. É mesmo? Canta e toca violão. Aí eu peguei o microfone e você jamais saberá. Aí o Franklin Oba! olhou assim,
Ó. Aí o Franklin olhou assim pra mim. Tem uma foto. Aí, rapaz, ele... Fazendo ele caras. Ele pensou que eu não ia saber cantar, né? Eu Ó. digo, não é igual Tava você escondendo não, mas... leite. Rapaz, mas esse vídeo foi muito legal. Eu tava vendo ontem, aí lembrei dele, por isso que... Márcio, Professor e doutor Franklin, o senhor falou muito bem sobre aqueles 3 grandes monstros tenores que fizeram muito sucesso. Na minha lembrança, logo no início da década de 90, né? O senhor citou a Copa do Mundo e eu tenho uma lembrança também da Olimpíada de 1992, quando nós tivemos, além deles, até também uma grande cantora, que é a Montserrat Caballé. Sim. Não sei se a pronúncia do nome Barcelona. dela... Isso, Barcelona, 92. Então, de lá para cá, através desses grandes nomes de homens e mulheres, a busca por esse caminho, a quantidade de tenores, de pessoas estudando música, tem aumentado no Ceará e no Brasil? Olha, eu acho que no mundo sempre vai ter espaço para o sonho, né? É algo que gera um certo estranhamento cultural, né? E um deslumbramento também. Eu acho que... Porque é uma voz, entre aspas, porque tão facilmente associada a eventos esportivos? Porque é uma voz atlética, esculpida. Interessante. É algo que com brilho e Com que brilho, com entusiasma muito brilho. e que empolga. Que eleva. Então, e esses ideais artísticos, eu acho que o que eu acho é uma teorizando mais ou menos. Não, assim, mas é mas, muito importante. Mas porque essas noções, elas são muito menos bairristas do que a gente pensa, elas são realmente universais. Todo mundo gosta do que é bonito, todo mundo gosta do que é bom, nem sempre tem acesso. Verdade. Em uma dessas edições do Natal de Luz, eu canto há muitos anos, participando dessa... Teremos esse ano? Estamos tendo, inclusive. Já está? Sim, só que devido às questões da pandemia nesses últimos anos, tem sido, sobretudo, virtual. Esse caminho que foi descoberto não tem muito volta mais não. Mas é muito frio. Com certeza. Muito frio. Nada como É muito... você ter... Natal de Luz é a festa que tem no centro, promovida pela CDL. prefeitura, o CDL, né? Tradicional. Provavelmente muitos não vai anos. ter, né, Marcos? Não, ele tá dizendo que está tendo. Mas virtualmente. Todos os dias, na janelinha do Excelsior, lá a Samira Denoir, que foi minha aluna, é uma parceira de canto nossa, é o Sabiá do Juazeiro, um soprano, voz maravilhosa, e que ela todo dia, às 18 horas, está fazendo Ave Maria lá. E, é claro, nós não estamos tendo nos teatros, nas praças, de forma presencial, como sempre foi. Mas foram criadas alternativas. Feito a filmagem, previamente colocado nas redes sociais do CDL e da Prefeitura de Fortaleza, acredito, mas principalmente do CDL mesmo. E do domínio do Ceará Natal de Luz. Pois não, pode continuar. Não, mas é isso. Eu lembrei de uma coisa aqui. Você disse o seguinte, que as vozes masculinas e as vozes femininas, né? Então, soprano é uma voz feminina. Eu lembro que eu conheci um homem soprano, uma voz soprano. Pois é. Que foi o Abel Ferreira. Paulo Abel. Do Nascimento. Paulo Abel do Nascimento. E o Paulo Abel, na época eu estudava na escola técnica, e ele também estudava comigo lá. Ele falava desse jeito? Era. Então ele eu conheci ele. E aí parecia o Mickey Mouse falando. E ele se tornou o maior soprano do mundo. Rapaz, esse cara saiu de Fortaleza, fez o maior sucesso no mundo. Você conheceu, né? Conheci ele Paulo Abel. Vivo, é? Não, faleceu. Infelizmente, colhido por aquela doença, a AIDS, numa época que não havia medicamentos e tal. Então ele faleceu no auge da fama. Ele
ele participou das comemorações dos 250 anos da Revolução Francesa. Sim, falava em francês Paris, muito bem. morava em Paris. Quando estudante, ele trabalhava na casa daqueles estilistas americanos, Gucci. Sim. Então ele é impressionante porque é um rapaz muito pobre De Fortaleza. de Fortaleza, da região do Cearense, Benfica, da região do Benfica. Lá do Benfica. E ele sempre falava isso, olha, ele falava, tem uma entrevista dele maravilhosa, ele falando, olha, gente, eu vou imitar assim, E mas... devia ser ironizado na escola, né? Porque... imagina, era. mas olha, Não mas era uma existia pessoa, bullying, mas ele era uma pessoa de uma energia, muita energia. porque quando a pessoa tem essas características, ou ela enfrenta, Ou ela se reprime. pronto, então, Ele foi meu professor de... Ele resolveu enfrentar. e ele resolveu enfrentar. Então, ele falava, tem uma entrevista maravilhosa, ele falando, é uma pessoa absolutamente, porque vitorioso, uma pessoa absolutamente admirável. Olha, eu admito qualquer esculhambação nesse país, o que eu não Esculhambação é posso admitir é gente passando fome. Ele falava isso. Era um muito, visionário. Sim. E pronto, o que aconteceu com o Paulo Abel? Paulo Abel era uma exceção por questões hormonais. Sim. Ele era um sopranista natural. Eu posso imitar falsete. O que é o falsete? Né? O falseto. A voz falsa, entre aspas. Que, eu prendo parte das cordas vocais, vibro só a parte anterior e reduzindo a extensão das cordas, eu vou... Tem toda uma técnica. Imito um registro feminino. No caso dele, era natural, porque ele não tinha outro. Era uma questão hormonal. Então, a natureza... Quer dizer, os outros, se fizessem, tinha que treinar para fazer isso. Não, a gente Mais ou faz, menos isso, tecnicamente? mas como ele fazia... Como Dele era natural. Como ele era natural, e aí ele, claro, teve um trabalho, então ele reviveu, de certa forma não, fisiologicamente, as vozes dos castratos do século XVII. Sim. Do século XVII, XVI. Então, e foi descoberto por um musicólogo francês nos festivais Ele foi no descoberto. Brasil, foi descoberto. Ele era ajudado por dona Beatriz Filomeno, Beatriz, daqui, e também a mãe do Duma, Dona Lúcia. pronto, eram as duas Apaixonadas. apoiadoras da arte dele. Então, nesse caso, Do então, Paulo Abel. nesse caso, então, Franklin, a gente percebe que naqueles idos de 80, 90, grandes cantores nacionais e mundiais que se aproximavam, né, da música clássica, a cultura perdeu muito, né? Porque você citou um grande nome aí, nós tivemos também o Renato Russo, que era uma pessoa que era muito próxima desse tipo de voz, né? E nós tivemos no cenário mundial Fred Mercury, que inclusive fez o dueto lá, tão renomado com a Montserrat, por ocasião da Olimpíada de Barcelona 92, né? Perdeu grandes nomes, né? Olha que engraçado, é a questão da referência. Sempre é referência. Renato Russo, por que ele... A quem ele atribuía aquele jeitão de falar, com a voz mais ou menos impostada, cantando pop? Porque ele gostava de Gerry Adriane. Ele imitava Gerry Adriane, que por sua vez estudou canto lírico. Olha só. Gerry estudava. Gerry cantava... é porque você sempre... não, é Jovem Guarda. Gerry, Isso. tem feitiço os teus olhos. Mais ou menos Não, assim. mas a voz era italiana. Era italianada. A forma de produzir O voz. timbre de O voz. timbre. Não, e estudou. Aqui, isso tem uma formazinha que é burilada.
Então, Aí eu pergunto, você... Aí você veja, mais ou menos intuitivamente, mas tem uma linha. Uma linha, um referencial Na verdade, referencial nessas estético. questões musicais, toda a categoria, vamos dizer, de música, de cantor, enfim, tem um segmento, né? Que é único, Sim. mais ou menos. Você pega o sertanejo, você pega o rap, tem uma linha, né? Que eles mais ou menos acompanham, não é isso no mundo? Eu ia te fazer exatamente esse questionamento. Hoje nós temos gêneros totalmente alternativos, né? Por exemplo, o rap, o hip hop, Funk. Funk. Esse pessoal desses gêneros estuda música, estuda voz, tem treinamento vocal ou não precisa? Doutor Eu não Marcos, sei. olha, eu acho o seguinte, não você for pode cantar. fazer arte de várias formas. Você pode ficar num nível absolutamente intuitivo, ou você pode estudar. Aliás, Normalmente eu acho que é bom estudar. eu acho. A gente estava conversando antes aqui. Aliás, você tem já está canto- fazendo outro curso, tal. Porque estudar é bom. Aliás, eu acho. É tão bom pegar você o saber o que gancho. você está fazendo. Mas assim, complementando a pergunta do Marcos, eu perguntaria, funk, reggae, esses ritmos, existe também Olha, o soprano? Não, aí eu quero fazer uma observação. Existe o soprano? Eu quero, nesses não, eu ritmos? quero fazer uma observação. Tem artistas que se titulam ser cantores e não são cantores. Sim. Eles declamam lá, o rap. Não, falei bobagem? Não, com Tá? certeza. Eu consigo cantar um rap e não sou cantor. Porque é muito fácil, você declama. É você- isso que eu tô querendo Agora, chegar. Se você eu tiver uma certa noção de sílaba e de ritmo, aí eu não preciso nem ter afinação. Como é que você vai afinar uma música uma musicalidade dessa? Não precisa. Não tem Só afinação. lembro É isso que Jair eu tô Rodrigues. perguntando. É só aquele Jair besterol. Aliás, Se existe o soprano lá para esses ritmos. né? aliás, a grande lance hoje que eu estava conversando com um amigo ontem sobre isso. Eu falo, cara, nós estamos numa fase tão ruim, que nem música nós temos mais, né, nos dias de hoje. Não temos mesmo. Se me fale hoje, me fale aí, eu desafio vocês aqui, me fale uma música nova hoje, recém-lançada, vai nesse ano que passou, que nós estamos terminando o ano, neste ano todo, vai uma música nova que realmente merece crédito positivo, uma música, vai. É o Matuê, ela me olha e vê um banco. Cara, É outro gênero, é outro tipo, mas só besteira, cara. O besterol, ele tá dominando tudo, o besterol. Casalberto. Não é isso, Frank? Eu acho que não tem mais qualidade. Aí, na minha opinião, entrou uns atrevidos. Eu sei que você fala, os tempos são outros, mas tá piorando. Entrou uns atrevidos aí dizendo que é cantor e lança essas porcaria que abaixadinha até o chão, raspa não sei o quê, põe a bundinha. Pipope. E é um sertanejado danado. Né? A mesma coisa. Aquele sertanejo, o mesmo, né? Eu costumo dizer o seguinte, o único que diferencia pra mim no sertanejo é Bruno. Marrone. Marrone não canta nada. Só fica ali. É o Bruno, certo? Fazendo parede. O César Menotti e Fabiano, que ali os dois cantam, né? E o Chitãozinho? Esse Chitãozinho, Choró, mas é da tem que antiga. respeitar. Né? O resto, meu amigo, É uma tranqueira danada. um se colar colou. Ele estava perguntando sobre as vozes Sim. e os gêneros. São duas coisas completamente diferentes. Uhum. A voz, tipo de voz, depende da natureza. Por exemplo, o chororó, que é a voz mais aguda da dupla, né? Ele seria um tenor leve. Mas uma coisa é a natureza, né? E a técnica. Outra coisa é a estética do estilo, do gênero que ele exerce, né? Por exemplo, é possível um soprano ou um tenor fazendo rap? Claro.
Não, Só tenor que- canta qualquer coisa. Só que, assim, Ele não vai aplicar. você não vai perceber tanto, talvez, os recursos ali sendo empregados Não, na, agora você na, está na sendo música. muito gente boa. Peraí. É o Peraí. eufemismo. Peraí, Frank, ninguém aqui é bestado, não. Presta atenção. Que recurso que esses caras. O que? Ô, Marcos, me poupa, você está sendo gentil, cara. Me fala aí, o que recurso que esses caras têm para cantar? Nenhum, meu caro. Ó. Desculpa aí, ó. Dá licença que eu acho que eu vou sair. Você gosta da. Você gosta, Cara, porque é o seguinte, ó. você gosta da Paula Toller? Olha, Gosto. Que diabetes. Excelente intérprete. não, é de muito Excelente. diferente desses Aliás- esses rap babaca. Não, Excelente Aliás, cantor. Muito aliás, diferente. Aliás, a Agora, Globo não esses passa rap pra babaca, ela. Que bonito. esses caras que se intitulam cantor, que rap pra tudo tatuado, nariz tatuado, cabelo, não tenho nada com tatuagem que eu tenho também. E colarzão e Gostei da me coreografia. poupe. Não é isso, mas não é isso, cara. Não é isso, com aquele olho, camisa com a maconha, o pé de maconha, e se acha puta, eu tenho nojo, ó. Desculpa aí, ó. Não, Marcelo, mas a gente tem que... Eu vou fazer um contraponto. A arte, ela tem as suas facetas. O que é que você tá falando? Que isso aí é arte? Lógico que é. Qualquer manifestação... Eu lembrei agora quando eu era moleque, eu fazia muita arte. É desse tipo de arte que você tá falando, né? Marcos, me poupe. Eu sempre falo aqui no programa. sério, ó, se um E você cara me fala, desse a sociedade tá falindo, Se meu o cara irmão. desse junta 4, 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, Marcelo, tem Mas público. por conta da mentalidade do povo, Marcelo, velho. me permita. Por isso que eu digo que tá falindo. Me Manifestação permita. cultural. Me permita, Lógico que é. na realidade, na minha ótica, dentro de uma concepção filosófica, o professor falou agora há pouco da questão estética, né? O estético pressupõe o juízo de valor do belo e do não belo. Então, na realidade, o parecer de cada um dos colegas, eles se complementam. O Marcieri está dizendo que essa arte, na visão dele, não é bela. Não é bela. E ele tem o direito de fazer Claro, isso, né? claro. Não Agora- deixa de ser arte, mas é uma arte que na É a arte visão de do moleque, Marcieri, não fazia ele arte não quando era identifica uma beleza Tá nessa arte. tá fazendo arte aí, menino. Mas, olha, Você só gosta de bola. Não é isso, professor? eu concordo. Você quer coisa? Mas fala aí, digo da ó, seguinte- eu consigo passar a noite toda tomando bom Scott, ouvindo um bolero, Você é um saudosista. uma rumba, pô, coisa eu linda. gosto. Agora, como é que você vai ficar numa quadra, né, ou dentro de uma comunidade com aquele paredão ligado cantando essas... Olha, que eu ia falar o que mesmo. acontece assim? Fala aí, me pô, Marcos, me pô. O que... Mas você vai falar de novo, já, sabe por quê, Frank? Nós estamos encerrando o primeiro bloco, nós vamos para o Já? segundo bloco. Eu vou querer saber de você, como foi se despertar para a música no segundo bloco, e também se qualquer pessoa pode cantar. Boa pergunta. Né? Boa pergunta. Então nós vamos para o segundo bloco, fiquem ligados aí, nós voltamos Isso. já. Até. Eu só uso Tainá, é de palma e faz bem. Alô, você, dona de casa, compre Tainá também. Se as outras são nota 10, Tainá é nota 100. Tainá, sabor manteiga, melhor que o Brasil tem. Tainá, presente nas melhores redes de supermercado do Brasil. Tainá, sabor manteiga, melhor que o Brasil tem. Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Marcieri. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Marcieri? Eu adoro, eu vivo por aqui.
Então, voltando agora para o segundo bloco, nós vamos saber do Frank aqui sobre como é que foi esse despertar, né, Marcos? Né, Márcio? Isso. Esse despertar, com que idade, ou você já... Porque, obviamente, ou você foi influenciado, ou você começou a ter a sensibilidade para esta música. E a minha curiosidade é assim, ele se acha um advogado cantor ou um cantor advogado? E agora? É uma boa, mas responde primeiro como é que foi lá. Boa pergunta. Aí complementa. É verdade, vai. Bom, a gente, à medida que vai conhecendo mais, vai se Mas com qual idade você falou? Eu fui para Minas com 18 anos para fazer medicina. Minha mãe sempre cantou, meus pais sempre gostaram muito de música. Meu avô, pai da mamãe, tinha um vozeirão e tal. Mas não era um seresteiro. Que, aliás, que vozes nós tínhamos, né? Nas serestas, aqueles vozeirões antigos, e que tinham toda a influência do mundo, do início da indústria fonográfica do século XX, muito influenciado pela música italiana, pelos tenores italianos. Enrico Caruso foi o primeiro fenômeno discográfico do mundo. E influenciou o jeito de cantar de todos eles. O microfone era péssimo, tinha que ter voz mesmo, tinha que ter hoje você equaliza. Tinha que ter uma boa dicção. As pessoas na rádio, né, as pessoas que têm essa experiência de rádio de antigamente, em que você pega, você não perde uma sílaba do que é falado, nada. Verdade. E o canto lírico, ele é o estudo da forma de dizer a frase. Só que com uma linha de canto. Então, nada mais é do que isso. Então, eu fui para Minas e lá encontrei... Aos 18 anos. Aos 18 Mas anos. você já tinha despertado para fazer antes? medicina. Não, sempre houve um certo envolvimento, mas um envolvimento descompromissado. Quando cheguei lá em Minas, para fazer medicina, fiz 3 anos de medicina. Olha aí. Olha só. Sim, senhor. O mundo gira, fiz 3 anos de medicina. Não gostou? Larguei. Detestou? Eu era bolsista da escola de música já. Olha aí. Aí é onde o cara fica sem vergonha, entendeu? Aí ele falou, eu vou resolver... Olha, eu vou resolver virar playboy, entendeu ou não? Eu vou cantar e ser advogado. Mas olha, não, Marcos. Antes fosse, porque para cantar, para ser bolsista e havia uma disciplina rígida, eu não poderia ser tão playboy não, porque senão eu não dava conta no outro dia. Desgaste. Então aí eu fui para a escola de Direito da UFMG. Foi uma época muito rica, tive professores maravilhosos, conhecer Francisco Rezeque, Humberto Teodoro, Sacha Calmon. Sim, aí você conheceu os craques. Isabel Derzi, a nata do direito brasileiro desfilando ali na frente e no convívio, né? E numa época muito politicamente muito efervescente. Foi aluno do professor Humberto Teodoro? Humberto Teodoro. A professora de Direito do Trabalho, a professora Alice Monteiro de Barros. Alice Monteiro de Barros. Então, isso aí não é do meu tempo. Isso aí não... Então, assim, foi muito rico. E tinha um maestro. Maestro Sérgio Magnani, falava desse jeito, italiano. E ele tinha regido as temporadas de ópera nos anos 50 e 60. Saiu da Itália durante a Segunda Guerra Mundial, veio para o Brasil e radicou-se em Belo Horizonte. E aí ele tinha esse histórico, que ele era doutor em Direito pela Universidade de Bolonha e maestro. E largou tudo. Aí ele falava, olha, Frank, ele gostava muito de conversar, foi a pessoa mais culta que eu conheci na vida. E ele era tradutor de 5 idiomas e era uma coisa impressionante. Aí ele falava, olha, toma cuidado porque a música é uma dona gelosa, ela vai te roubar. E foi o que aconteceu, né?
Fiquei com... sabe quando você está com um pé em cada canoa e a calça vai começando a rasgar? É. De vez em quando você tem que tomar um jeito. Pronto, sou eu entre o direito e a música. Então, eu não posso dizer que é hobby. Não posso. Mas você exerce o direito hoje? Sim, advogo. Em qual área? Sou especialista em direito médico. Trabalho também com família e sucessões, que é a especialidade do nosso dileto Aí ele é papa, né? mestre aqui. Aí o Marcos é papa Não, nisso é aí. que eu peço a benção. Né? Na boa. Mas e direito médico, tenho atuado também em questões de direitos humanos. Sobretudo, eu diria, o grande problema social hoje em dia é em relação ao idoso. Há uma necessidade muito grande de atenção ao idoso hoje e cada vez mais no Brasil e no mundo, porque as pessoas estão vivendo mais e precisam de suporte. As pessoas, essa pandemia acelerou certos processos aí em todas as casas. Um processo que naturalmente se dá, inclusive as sequelas dessa doença terrível, trouxeram muitas interdições, muitas questões aí. Então, isso é um dado. Frank, eu quero saber de você o seguinte: qualquer pessoa pode cantar? Olha, Ou não? Tem as exceções? qualquer pessoa pode cantar, desde que seja saudável. Não, peraí. Você não entendeu. Pô, eu estou falando profissionalmente. Que você possa... Qualquer pessoa pode Você aprender pode a pegar, cantar, exato. é Você isso quer que- pegar um cara como eu, vai desafinado e tal, eu toco, por exemplo. Né? Mas eu sou totalmente desafinado em relação a vocal. Você pode treinar um cara como Marcelo? Pode. Tudo aí depende muito dos Quanto objetivos. tempo esse cara leva para aprender a cantar? É Aí isso tá. que eu dizer, depende muito da pessoa e do propósito. Mas dá para O que perceber, você ó, a quer? tua voz é para cantar isto, né? Você tem essa... Você vai, essa... você Ele vai vai, cantar funk. você vai. Não, a dancinha... Eles Marcos, a dancinha eu já tem fiz, viu? Com todo respeito aos funkeiros, tá? Não é, Eu tenho nada contra, liberdade né? de expressão e tal, mas tem uns memes, né, que eles brincam que piano para funk ele só tem duas teclas. Tu. Só um pancadão. Mas assim, você tem que ver o que você pretende, qual a sua expectativa Mas alguém tem que dizer e o que pra essa você pessoa. tem. Pronto. É mais ideal seja isso. O professor, eu acredito no professor que é honesto. E que fala Ó, a tua- não o que teu quem time- está pagando quer ou ouvir. seja, Mas teu o que é o certo. Isso. Ou seja, teu timbre de voz, eu acho que ficaria bom você cantar um sertanejo, né, não é isso? Mais ou menos isso, um pop, do tipo, vamos conversar aqui. Eu quero primeiro conhecer sua voz. O meu timbre de voz, o que seria bom eu cantar? E treinar Olha, para cantar, vamos lá. Não, a sua voz absolutamente Não normal. não vem puxar sardinha pro Não. para não falar outra coisa, mas fala aí. Não, você primeira coisa conhecer a voz. Não, você me ouvindo aqui falar, você tem essa sensibilidade? Não, uma voz timbrada. Tá. Eu poderia cantar o quê? Que tipo de música? Talvez uma seresta. Sim, por que não? Olha as coisas melhorando. Não, Já seresta. saiu do funk pra seresta. Um bolero. Bolero, quem sabe? Bésame, bésame mucho. Por que não? Franklin, eu tenho uma curiosidade. Eu vou pensar num caso aqui, né, Eu Marcos? tenho uma curiosidade. Vai, Por exemplo, rapaz, esse negócio de aprender, né? Eu já estudei canto, inclusive com o Paulo Abel, foi meu professor. Eu não aprendi muito. Percebe-se, o É, Vitor percebe. tocando violão. Mas é o seguinte, eu vejo, por exemplo, um camarada como o Tom Cavalcante. O Tom Cavalcante eu acho fantástico. Impressionante. Eu conheci o Tom, ele era locutor aqui da Verdes Mares, da FM. Cibito baleado, bem magrinho. E hoje é um dos maiores humoristas. Rapaz, ele imita a voz
É isso que eu quero chegar. Esse pessoal que imita a voz, é um dom, é natural ou existe um treinamento? O Tom treina para imitar o Bolsonaro, por exemplo? Inclusive, Aí. eu vou lhe dizer uma coisa, no tocante dessa questão, tá ok? Tá ok? É um pouco as duas coisas. É o ouvido atento, né, o observador, e uma brincadeira, o conhecimento dos recursos vocais que você tem e que vai desenvolvendo. Porque é músculo. Você tem os ressoadores, os ressonadores, você vai conhecendo o seu corpo, conhecendo o seu instrumento e condicionando. Tem um condicionamento muscular, né? E aí você vai brincando. De tanto brincar, você acaba aprendendo a usar. Reginaldo Rossi seria um tenor? Eu acho que mais no barítono, na tessitura de barítono. Olha, Eu acho show de bola. Fantástico. assim, classificação, repetindo, classificação é natureza. Não é melhor nem pior. Sim. É o que você é. Dentro Você pode ser alto, baixo. Mas gordo, o Reginaldo Rossi magro. cantaria um bom bolero, por exemplo? Claro. Ideal, né, a voz dele? um bolero. O Nelson Gonçalves, adorava. Nelson Gonçalves que fala Fantástico. Gago, né? gago Mas fantástico. pra caramba. Franca. E era um baixo. Mas, e como cantava lindo? Né? Franco, Dick então Farney. essa seria a parte do dom, que se chamaria o dom. Você tem o dom para ser isso, para ser aquilo outro. Não. O dom é o que eu chamo de dom. Dom é uma facilidade natural para a coisa. A pessoa tem um dom, mas ele tem essa facilidade faz uma diferença danada, faz. Mas quem só se fia nele normalmente não evolui. Eu tenho uma curiosidade aqui. Claro, com certeza. Interessante. Tem que Existe estudar. a necessidade aí da disciplina também, do Trabalhar, correr esforço. atrás. Muitas vezes a pessoa que realmente tem uma carreira não é o vozeirão, é aquela voz média, insistente. Zezé de Camargo. Olha, ele meio que estragou um bocadinho a voz dele, né? O instrumento. Agora, é um talento inegável. Vocalmente, eu vejo muitos equívocos ali. Fagner, vocalmente, o que você acha? É uma voz muito particular, né? Muita personalidade ali, né? O povo brinca que a cabeça de lagartixa, né? Mas é porque também ele tem influência libanesa, né? Então aquela coisa da música Alcione. libanesa. Vozeirão. Que voz linda, né? É um contralto. Uma voz grave e feminina. Alcione, né? Alcione. Não sei se vou aturar esse seu famoso. O povo brinca que ela canta o estilo, né? Frank, Canta parecendo que tomou uma. Frank, aí que é bom, se ficar bom o baile, né? Fica ótimo. Aquela ronquidão que se dá na voz é um treinamento? Ou tem alguns que tem essa coisa Por natural? exemplo, eu estou rouco, porque cantei muito, andei meio um pouco doente e tal. Isso não é... às vezes vira meio que uma característica da voz, mas normalmente rouquidão é um sintoma de que algo não vai muito bem. Aí a gente realmente recomenda que procure um Mas fono. vamos mudar aqui um pouquinho Claro. o rumo da prosa. Vamos para onde? Fortaleza, Franklin, hoje, em termos de opções culturais, locais para se ouvir música boa, lugar para se... Como é que está Fortaleza? Boa. Olha, eu vou voltar um pouquinho àquela questão do funk da periferia. Por exemplo, uma cidade como Fortaleza, que é uma metrópole, que é uma cidade, não é uma cidade pequena. 3 milhões e meio de É habitantes. a quarta maior do país. As pessoas, os gringos, quando vêm aqui, muitas vezes eles se admiram. Gente, eu não imaginava que houvesse algo assim. Aqui eu vim para cá pensando que ia encontrar uma vila e encontro realmente uma cidade
expressiva, bonita, com grande potencial, ainda muito mal explorado. Inclusive pela ausência de políticas públicas, de incentivo à cultura e os espetáculos. Pois é, quando falam diversidade, devem pensar, eu diria que seria interessante pensar também em diversidade de gêneros artísticos e ter uma conversa que, olha, há décadas a gente tem como acompanhar uma programação cultural. Muitas vezes existe, coisas são feitas e não são conhecidas. Não são divulgadas, talvez. Não são. De acordo. E hoje em dia isso é um erro que não tem como. Nós temos internet, nós temos páginas. Isso tinha que estar feito de uma forma mais racional, com curadoria de conteúdo, porque isso que aproximasse o público, né, Franco? Porque eu vejo, por exemplo, o telejornal, o principal telejornal aqui de Fortaleza, a cada sexta-feira, inclusive é importante reverberar isso para o nosso público, né? Não vou citar o canal, mas vocês sabem qual é a principal rede de televisão do Brasil e do Ceará. A cada sexta-feira eles anunciam a programação da sexta-feira, do sábado, do domingo, mas talvez isso precise ser mais batido nessa tecla, né? Sim. Agora, música erudita é uma questão tem um de programa muito próprio também. É uma questão de programação, mas olha, mas veja bem, eu acho que você tem que ter de tudo em todo lugar, para que as pessoas descubram se gostam ou não. Inclusive, nos centros culturais das regionais da Prefeitura de Fortaleza, por exemplo, você tem o Centro Cultural do Bom Jardim, por exemplo, ou do Cuca da Barra. Se você for no Cuca da Barra, você vai ver um equipamento maravilhoso, um teatro com varas de iluminação, com um bom equipamento, e que você pode... Tem jovem ali, tem um jovem ali que faz o hip hop e que poderia ouvir outras coisas. Mas é o que o Marcos falou, falta a questão... Não tem política de Estado, por exemplo. O cara é nomeado secretário da Cultura, mas ele... Não, aí um cara fez e o outro que vem não dá sequência. Por quê? Porque não tem uma política de Estado. Existem políticas de governo temporárias. O Ariano Suassuna, era engraçado isso. Mestre Ariano Suassuna. E ele sempre falava com todo o merecimento do mundo. Ele brincava muito que o povo gosta, o povo diz que cachorro gosta de osso. Cachorro gosta de comida. Bote um bife e bote um osso na frente para você ver o que é que ele vai escolher. Então, assim... Boa essa. Cachorro verdade muito boa, eu não conhecia. Eu não conhecia, mas realmente é muito boa. Então, assim... Porque todo mundo diz, né, que o povo gosta de porcaria. Não, o povo gosta. Olha... Só bota porcaria, né? Não. Vamos divulgar. Olha, numa dessas edições do Natal de Luz, nós fizemos um concerto no Parque das Crianças. E tinha crianças de rua, crianças em situação de rua, melhor dizendo. E aí eu levei, cantei Granada, cantei algumas coisas assim, e aí levei alguns bailarinos da Gorete Quintela para o palco lá. Pô, tia até olhou assim, não, afasta mais assim o palco, vamos dar espaço para eles, tal. Aí eu levei casal de bailarinos para fazer um padedê, uma suíte do Quebra-Nozes, que é bem típica do Natal. Tchaikovsky. Aí, crianças. Princesa! Que coisa linda! Maravilhadas, olho né? Brilhando. Gente. O que falta é levar informação.
política pública levando a informação. sensibilidade. Não é isso, Marcos? Sensibilidade. Agora, por outro lado também, professor, nós sabemos que o Ceará é um celeiro de humoristas, Sim. comediantes. E a gente sabe que eles estão explodindo aí em todo o território nacional, alguns deles até fora do país. Né? Será que em outras áreas da cultura, da arte cearense, não está faltando também esmero, empenho daqueles que fazem parte desse grupo? Com certeza. Porque os comediantes estão aí, estourados Sim, em sucesso pelo sim, Brasil mas, todo, né? Olha, na Alemanha, eu acho que nós precisamos cuidar de todos os aspectos e de todos os gêneros, sobretudo daqueles que influenciam em formação e em educação. Sobretudo nesses. É porque o mundo está globalizando, né? Cada dia mais. Porque na Alemanha, por exemplo, eles têm, bem grosso modo, eles têm uma distinção. A Alemanha continua, estão anunciando uma crise aí, mas mesmo assim é a locomotiva econômica da Europa. E a Alemanha ela tem uma distinção entre bens culturais e entretenimento. Os bens culturais são subsidiados em todo lugar do mundo. Tem incentivo fiscal para que a iniciativa privada ajude no desenvolvimento da cultura, da educação, do fomento, mas é outra cabeça. Sim, mas entenda, o povo já nasce também entendendo o valor daquilo. Mas mesmo assim, o Estado incentiva e incentiva muito. E a parte que eles entendem como mero entretenimento, que seria aquele da diversão pura e simples, sem maior perspectiva de informação ou de formação ou de literatura e tal, economicamente ela já se sustenta por si só. Então, é atrativa, né? Pronto, então quando você confunde isso, você acaba gastando com dinheiro de subsídio algo que economicamente já se sustentaria. Interessante. E acaba faltando para o que não se sustentaria e é importante, como por exemplo, ter educação musical nas escolas, formação de orquestra, formação de plateia, programação. Nós temos um equipamento interessante. Nós temos um equipamento aqui que é um conservatório Alberto Nepomuceno. Privado. Como é que está esse equipamento? Eu não tenho acompanhado muito lá como é que está acontecendo. Melhorou em certo aspecto, porque a Universidade Federal do Ceará, ela, através, por exemplo, sobretudo da professora Lu Yin, que é uma ascendência oriental, mas que é professora da UFC hoje, ela tem um trabalho de formação em música, a música em nível inicial. Algumas, Tapera das Artes, Vovó Dedé, lá na Barra do Ceará, algumas iniciativas são muito importantes. Porque o erro, o que havia no Ceará até muito pouco tempo, não havia essa preocupação com uma base. Só havia um curso superior na UES, que a pessoa já caía de paraquedas e que estudava alguma coisa ali, depois ia sair para um mercado que não existia e ia embora. Marcieri, não esquecer de deixar um tempinho para a palhinha do professor. Não, eu vou ter que encerrar o programa que está acabando, nós temos só 2 minutos e meio, infelizmente, está acabando nosso programa. E as suas considerações, bem rapidinho, Márcio, por favor. Muito aprendizado, muito conhecimento, foi show de bola. Amei, professor. Está contigo, amei. Doutor Marcos, suas considerações. O doutor Franklin está atualmente atendendo pessoas que queiram, né, Franklin, fazer eventos, cantando. Nós vamos passar tem um nos show, caracteres. Tem um show que você está fazendo, né? Você está fazendo. Sim,
Bem rapidinho. Eu estou gente, numa, tá eu tô com acabando uma o programação mensal em parceria com o Burano, fazendo concertos temáticos, uma experiência gastronômica junto com música, envolvendo música erudita, música popular, um pouco de tudo. Então, Marcos. Ok, então eu queria muito agradecer a presença do Dr. Franklin, esse grande advogado e grande músico, grande artista. Muito obrigado. E queria te pedir, eu sei que você está com a voz cansada, né? Porque... vai fazer uma palhinha, mas já. Vamos fazer um... Lembrando vocês aí de casa que o nosso programa é terça e sexta às 20h30, às 8h30 da noite. E o reprise no domingo às 21 horas. Hoje o bate-papo, na minha opinião, foi excelente. Show! Eu queria agradecer ao Dr. Frank, advogado, atuante e tenor, atuante também. Né? Que fica navegando entre a advocacia e a música, né? Que eu acho bárbaro, isso é excelente. Mas para finalizar o nosso programa, eu vou lhe pedir para fazer uma palhinha, não é isso, Marcos? Não é isso, Marcos? Isso. Não sei se é palhinha, natalina, é uma capelinha, uma capelinha. Capelinha. De Natal, uma música natalina. Tá, mas vamos lá, agora vamos testar o gogó do Dr. Frank aqui. Meu Deus do Vai lá, céu. doutor. Pode ficar à vontade. Contundido, tá contundido. Fica à vontade. Entrar em campo contundido. Vamos lá. Noite feliz, noite feliz. Ah, Senhor, Deus de amor, pobrezinho nasceu em Belém. Eis na Lapa Jesus, nosso bem. Show de bola! Eu só uso Tainara de Palma e faz bem. Alô, você, dona de casa,